Esse livro eu dei 5 estrelas. Agora eu tenho me surpreendido porque eu tenho lido coisas que eu nunca imaginei. É muito real, é muito profundo e eu acho que vale super a pena. Esse foi um dos livros favoritados que eu. Olá! Mais um vídeo começando por aqui. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre as minhas leituras que eu fiz em dezembro, que não foram muitas, e também vou fazer uma análise de como foi as minhas leituras do ano de 2021 e deixar aqui para vocês o meu top 5 livros que eu amei ler no ano passado. Então, para começar, eu vou falar sobre os lidos do mês de dezembro, que faltou esses lidos para fechar o ano de leitura de 2021. Depois a gente começa a analisar um pouco as minhas leituras do ano passado. O primeiro livro finalizado em dezembro foi um livro que já fazia meses que eu estava tentando terminar, que é o Grandes Esperanças, do Charles Dickens. E esse foi um livro que eu comecei a ler com o clube do livro que eu participo e no final das contas eu não consegui acompanhar junto com o pessoal e fui terminar só em dezembro. Eu nem me lembro o mês que foi que o pessoal leu o livro, mas eu sei que ele ficou um tempão parado no meu Kindle e eu até então iniciei esse livro em e-book e finalizei ele em audiobook. Do que se trata esse livro? Ele vai contar a história de um menino chamado Pipe, e esse menino ele vive com a sua irmã, que é casada com um ferreiro, e é engraçado que ele fala em alguns momentos que a irmã dele criava ele com a mão, e que o que quer dizer que levava umas boas surras. Além dessa introdução dele ser criado pela irmã, nesse ambiente com o cunhado, que ele gostava muito, a história também vai se retratar que 6 anos o Pipe ele ajuda um bandido a fugir, mesmo assim sem entender direito e também por sentir medo, que o cara coloca um pouco de medo nele, e isso é uma coisa que ele vai levar para o resto da vida dele, esse sentimento de ter ajudado um prisioneiro a escapar, né, da prisão. O livro vai girar em torno da vida desse menino e a gente vai acompanhar esse meio que romance de construção da vida dele, que são livros que vão falar desde o momento que ele é criança até a fase adulta. Falando um pouquinho sobre o autor, o Charles Dickens é um autor famosíssimo, ele meio que mudou a história da literatura, é um autor muito famoso britânico. Além dele ser muito famoso, ele foi um dos primeiros a introduzir a crítica social nos livros de ficção, e o que é muito legal porque justamente nesse livro de Grandes Esperanças faz algumas críticas no desenrolar da história, te faz olhar para algumas situações de forma diferente que talvez a gente deixaria passar, e com a crítica ali, os sinais, você para analisar algumas coisas que talvez você nem teria percebido. O que eu achei desse livro foi o meu segundo livro do autor, e o primeiro livro que eu li dele foi O Conto de Natal, e é um dos livros que eu mais gosto. A escrita dele é muito boa, eu sinto que a leitura flui muito bem, apesar de ser um clássico, porque tem alguns clássicos que a leitura é muito puxada e a gente enrola para ler, mas esse não, é um livro muito bom de ser lido, e você consegue evoluir na leitura muito bem, porque não fica você sentindo que tá sendo arrastado por algo, você consegue ler de forma bem rápida até.
E como eu disse anteriormente, esse livro é um livro que você vai ver a história do personagem sendo construída, e isso é muito legal porque em alguns momentos você vai ver ele mudando alguns pensamentos, mudando meio que a personalidade dele, de uma criança que só enxerga até certo ponto, e aí quando ele começa a amadurecer, ele vai mudando aquela linha de raciocínio, e isso é muito legal no livro. Eu gosto muito de livros que tem essa sequência, sabe, da vida do personagem. E além disso, você seguir a vida dele, você percebe um personagem que vem de uma família bem pobre e acontece várias reviravoltas na vida dele, que deixa a história muito mais emocionante. A nota desse livro foi 4, eu gostei bastante, eu super recomendo. E nesse livro eu tenho uma melhor citação, que é a seguinte: no pequeno mundo em que se vive as crianças, seja quem for que as crie, nada é percebido com tanta intensidade e sentido com tanta intensidade quanto a injustiça. E eu acho muito legal porque esse trecho ele descreve muito sobre a linha de raciocínio do personagem, desde quando ele é criança e até a parte adulta. Então você entende muito bem a cabeça do personagem e vê a evolução dele no decorrer do livro e no decorrer dos anos. E isso eu achei demais. O segundo livro lido e finalizado em dezembro foi 7 Dias para Acontecer. Esse é um livro com uma autora brasileira. Eu até fiz diário de leitura dele aqui, então eu vou deixar nos cards para quem quiser ver e aqui embaixo no box. A sinopse desse livro é a seguinte: ele vai se passar com uma moça que se chama Sarah Jane, e ela tá de saco cheio do vizinho dela que todos os dias acorda cedo para tocar violão e acorda o prédio inteiro. Junto com isso, ela tá de saco cheio também na pandemia, ela tá de saco cheio porque ela não vai poder passar as festas de fim de ano com a família, e quando ela resolve que vai dar um basta no vizinho e já tá de saco cheio de tudo que tá acontecendo na vida dela, ela acaba conhecendo o cara e eles percebem que talvez essa amizade ou talvez esse romance pode ser a salvação do Natal deles. E o que eu achei dessa história? Eu já posso adiantar que eu gostei demais, porque primeiro que ela se passa no Natal, eu gosto porque é uma autora brasileira e eu acho legal incentivar os novos autores. Além de ser um romance, né? E tem a questão também de ser um livro bem atual, passar na pandemia e tudo isso que a gente está vivendo, e as questões que ela coloca lá no livro. E, enfim, eu não vou me prolongar muito porque eu fiz um vlog de leitura desse livro, então se você quiser saber mais, dá uma conferida no vídeo. Esse livro eu dei 5 estrelas, achei que valeu super a leitura e super indico o livro para quem quiser ler um livro pequeno. Porque na verdade ele é até um conto, né? Ele é bem pequeno e é legal para quem não gosta de ler muito ou não gosta de livros muito grandes. Esse livro é ideal e eu recomendo ler na época natalina, né? Porque eu não gosto muito de ler livros de Natal fora da época do Natal, porque eu gosto de todo aquele clima. E esse livro também eu tenho uma melhor citação, que é a seguinte, que é até a parte inicial do livro, que diz: para todos que acreditam que essa é a melhor época do ano. Eu amei. Eu já comecei o livro super empolgada, porque falei, sabe de tudo, porque essa é a melhor época do ano. E esses foram os meus lidos de dezembro. Eu só consegui terminar esses 2 livros, o Grandes Esperanças, porque já tinha começado meses atrás, eu só finalizei ele em dezembro, e esse conto de Natal que eu li em dezembro, que foi o único. Eu tava com um monte de leitura atrasada, mas também não tava afim de ficar lendo muita coisa assim mais pesada, então eu dei uma abandonada em tudo e fiquei bem tranquila. E agora, começando a fazer uma análise das minhas leituras do ano de 2021, eu tenho tentado nos anos que se passaram ler um pouco de tudo, conhecer mais gêneros, subgêneros, tentar me inserir em leituras que talvez eu nunca leria, e até por isso que eu adoro o Clube do Livro que eu participo, porque a gente acaba lendo coisas que a gente não escolheria por conta própria e saindo um pouco da zona de conforto. E eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de ler romance, e agora eu tenho me surpreendido porque eu tenho lido coisas que
eu nunca imaginei ter lido e gostado muito, que é, por exemplo, suspense. Então, vamos lá para análise dos meus lidos do ano no geral, e eu separo sempre por categorias. Eu gosto de saber o que eu li de cada categoria, e eu vou deixando para vocês aqui o gráficozinho que eu faço todo ano, porque a louca das planilhas tem planilha para tudo. E começando falando de sexo do autor. Nesse ano que se passou, eu li 57% dos livros foram do sexo feminino e 43% do sexo masculino. Então, eu li muito mais autora mulher do que homem. O idioma, essa foi uma categoria que eu acrescentei esse ano, porque eu senti que no ano passado eu li muitos livros em idiomas diferentes, então eu achei legal acrescentar, porque para eu ter uma dosagem do que eu tenho lido. E foi o seguinte: 85% dos livros foram em português, 10% dos livros foram em inglês e 5% foram em espanhol. E eu esqueci de falar também que no total eu li 40 livros no ano que se passou, e eu achei que foi até um número bom. Eu já li mais, e tem vezes que eu também já li muito menos, só que por ser um ano que eu não tava muito afim, sabe, não tava rendendo muita leitura, eu achei que foi muito bom pro ano ler 40 livros. E dentro desses 40 livros foi que eu tirei essas porcentagens. A nacionalidade do autor, eu acho legal saber isso também, para ver de onde que tá vindo os livros que eu tô lendo. E os livros que eu mais li foram americanos, autores americanos, que foi 45%. Aí 22% foram livros de autores britânicos, 20% foram livros nacionais e 13% de outras nacionalidades. Enfim, tenho tentado ler muito mais livros brasileiros, de autores brasileiros, mas também os britânicos, os clássicos são os melhores, né? Agora, falando de subgêneros, quais foram os gêneros que eu mais li? Eu li 32% de romance, eu adoro um livro de romance, então eu consequentemente leio mais, porque quando eu entro numa ressaca literária é um desses que eu procuro. Aí eu li 18% de livros sobre religião e espiritualidade, que eu também amo mesmo, e não tem como, né? Eu preciso de conhecimento, embasamento, é importante para os meus devocionais também. Enfim, eu li 18%. O terceiro subgênero mais lido foi suspense, terror, né? De terror eu li um livro só, porque eu não gosto, mas eu coloquei os dois juntos. E suspense, eu tenho amado ler livro de suspense. O quarto mais lido foi ficção científica. Por incrível que pareça, eu odeio livro de ficção científica. Gente, e olha que o ano passado eu achei que eu li bastante livro de ficção científica e não gostei de nenhum. Todos foram péssimos. E eu acho que não é algo que me chama muita atenção, que me faz gostar. Eu leio porque eu ainda tenho aquele sentimento de que, quem sabe eu acho algum que eu goste, mas eu já percebi que é o tipo de subgênero que eu não gosto. E, enfim, sigo lendo porque ainda tem esperança. E o quinto subgênero que eu mais li nesse ano que se passou foi livros sobre autoconhecimento, autoajuda, que teve alguns até muito bons. O próximo tópico é clássicos e contemporâneos. Eu li 85% dos livros contemporâneos e só 15% de clássicos. E eu sinto que eu preciso ler mais clássicos, porque tem muitos clássicos bons. Então, eu sinto essa vontade de ler mais, mas tem tanta coisa que eu quero ler que me falta tempo. A próxima categoria é o formato do livro, e eu li 80% dos livros em e-book, 18% em audiobook e 2% em livro físico. Eu não sei por que tá 2% aqui, enfim, não sei, não sou de exatas, mas isso é legal porque eu li um livro físico só. Gente, depois da invenção do Kindle, e também que eu não acho muito viável a possibilidade de eu ter muitos livros, não que eu não goste, eu gosto muito de livro físico,
Só que eu não sei como é a logística, entende? Como vai ser meus próximos dias, se eu vou estar nessa casa, se eu não vou estar. Então, eu não posso contar com ter muitos livros físicos, porque se eu precisar mudar de um lugar para outro, mais coisas. Enfim, então eu tenho optado muito por ler livros em e-book, o que é muito prático e eu tenho amado. Eu não largo o meu Kindle aqui, ó, por nada nesse mundo. Então, por isso que ele tá em primeiro lugar. E eu achei interessante que eu ouvi muitos audiobooks no ano passado. E isso era algo que eu não fazia muito. E agora eu tenho inserido porque enquanto eu tô na academia ou enquanto eu tô fazendo faxina na casa, eu tô com meu audiobook aqui, ouvindo a história e vida que segue. E a última categoria é de avaliação dos livros, que foram a seguinte: 33% foram livros 5 estrelas, 28% foram livros 4 estrelas, 22% foram livros 3 estrelas, 10% foram livros 2 estrelas e 3%, não sei, não marcou aqui. Foram livros 1 estrela e aí eu tenho 5% aqui que foram livros favoritados. Acredito que foi um ano de muitas leituras boas, porque só de livros 5 estrelas e 4 estrelas dá mais que 50% dos livros lidos, então isso é muito bom. Essas são as categorias que eu uso para avaliar meu ano de leitura. Eu faço isso todos os anos, todo janeiro eu faço. E esse ano não foi diferente, porque eu gosto de saber o que eu tenho lido, o que eu posso inserir no próximo ano. E agora, a parte mais legal de todas, que é os meus top 5 melhores livros do ano de 2021, que foram o seguinte. O primeiro deles foi Todas as Suas Imperfeições, da Colleen Hoover, que eu amei esse livro. Ele fala sobre o relacionamento de um casal já casado e as suas questões. É muito real, é muito profundo e eu acho que vale super a pena. Esse foi um dos livros favoritados que eu tive no ano e super recomendo. O segundo livro, top 5, foi Novembro de 63, do King. Tinha que ter um livro dele, né? Porque o ano passado foi o ano que eu comecei a ler o Stephen King e eu tenho amado. Ele é um dos meus autores favoritos. Mesmo que às vezes eu acho que ele mete o louco e tem umas ideias muito loucas, ainda assim o cara sabe escrever livro e sabe do que fala, sabe pesquisar sobre assuntos. E esse livro ele vai se falar sobre o assassinato do presidente Kennedy e é muito bom o livro, super recomendo também. O terceiro livro foi A Lista de Convidados. Esse livro é um livro de suspense e ele vai acontecer em uma ilha, durante uma festa de casamento, que vai acontecer um assassinato e aí, enfim, já vai ter o rolê todo de suspeitos, todo mundo acha que todo mundo é suspeito e vai desenrolar a história. E foi, eu acho que um dos livros que me começou a me chamar mais atenção para os suspenses. E eu li vários outros suspenses, mas esse foi um dos que eu amei ter lido. E super recomendo também para quem gosta de suspense. O quarto livro desses top 5 foi Hábitos Atômicos. É um livro de meio que autoconhecimento, autoajuda, e ele vai falar sobre hábitos, e eu amo falar sobre hábitos, eu amo falar sobre o nosso ordinário, o nosso dia a dia, o que a gente faz no nosso diário. E esses livros me chamam muita atenção. Até então que esse livro eu fiquei meio assim, será que é muito mais do mesmo? Porque eu já tenho lido muitos livros que me frustraram, que falam sobre esse tipo de assunto de hábitos, criar novos hábitos, criar rotina, mudar hábitos. Enfim, esse é um livro que eu super recomendo porque ele não só fala sobre criar hábitos, bons hábitos e toda essa questão, como ele te dá exemplos práticos que você consegue aplicar. Isso é muito gostoso de ler em um livro, que você consegue ver falando sobre assuntos, não só sobre
base científica, e estudos, mas você conseguir aplicar o que o livro está falando na prática. Então, foi um outro livro que eu super gostei demais e eu super recomendo. E o último livro desses top 5 foi O Poder da Mulher que Ora. Esse é um livro muito maravilhoso. Ele é um livro que eu super recomendo, não só para quem é casada, mas para quem não é também. Você consegue ter muito direcionamento a respeito da oração, que muitas das vezes das guerras que a gente tem, a gente pode vencer ela não verbalmente, em discussões ou em questões, em que seja, mas você orando e me abriu os olhos para muitas coisas. E realmente colocando em prática muito do que se fala nesse livro, você percebe que é poderoso o poder da oração. Então, acho que vale super a pena a leitura. E esses foram os meus top 5 melhores livros do ano de 2021. Espero que você tenha vontade de ler algum deles, tenha vontade de começar esse novo hábito de leitura no seu ano. E tem muito livro bom, tem livros grandes, livros pequenos, mas tem muito livro bom e muito conhecimento que vale a pena, é algo que você só está acrescentando mais no seu dia e na sua vida. E era isso pro vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!